Muito boa tarde a todos. Cumprimento os que nos acompanham pelo canal do TRE Rio Grande do Sul no YouTube para mais uma sessão de julgamento desta Corte Eleitoral. Cumprimento ao desembargador Vilarinho, digníssimo corregedor-geral vice-presidente, desembargador eleitoral Silvio de Moraes, desembargador eleitoral Gerson Fischmann, desembargador eleitoral Roberto Fraga, desembargador eleitoral Gustavo de Fenteller, também nosso ilustre desembargador federal Thompson Flores. Dr. Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, e Dr. Josemar Riesgo, que nos acompanha nessa sessão, nosso diretor-geral deste tribunal. Nós temos hoje uma pauta especial, a pauta normal, e afinal temos a escolha do novo presidente da Corte Eleitoral do Rio Grande do Sul, que deverá assumir agora no vindouro mês de março, com o término do meu período de designação para as funções nessa corte. Então, vamos dar início primeiro com a pauta jurisdicional e outras, temos, eu acho que uma questão administrativa, e afinal, então, faremos o processo de eleições. O primeiro processo da pauta é o processo 060-026617, de relatoria do desembargador eleitoral Gerson Fischmann, prestação de contas de exercício financeiro de partido político, Partido Republicano da Ordem Social, PROS, de Porto Alegre. Se trata de prestação de contas. Pergunta ao doutor Fábio se deseja se manifestar. Presidente, o parecer é pela aprovação das contas, então não vou sustentar. Ok. Desembargador Gelson, acho que poderia ser bastante sintético, né? Serei, presidente, apenas faço rapidamente a saudação na sua pessoa a todos os colegas da Corte, ao doutor Fábio Venzon, ao doutor Josemar, a todos aqueles que nos ouvem, nos assistem. Efetivamente, o voto é bem sintético, a prestação de contas relativa ao exercício 2017, e estou apresentando o voto pela aprovação, conforme já veio da unidade técnica nesse sentido. Ok. Os eminentes colegas estão todos acompanhando? É um processo bastante singelo, né? Não há muitas intercorrências. Então, eu proclamo o resultado desde logo. A unanimidade aprovaram as contas nos termos do voto do relator. O processo seguinte é um recurso eleitoral, processo 060-00-1051, de relatoria do desembargador eleitoral Roberto Carvalho Fraga, recorrente Diretório Municipal do PMDB de Porto Alegre. Há também intervenção ministerial. Eu passo a palavra, então, ao doutor Fábio Venzon para o parecer. Excelentíssima senhora desembargadora presidente do Egresso Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Josemar Riesgo, diretor-geral, em nome de quem saúdo todos os servidores, uma saudação a todos que nos ouvem. Trata-se de prestação de contas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, de Porto Alegre, apresentar do exercício de 2017. E a sentença prolatada julgou desaprovadas as contas do partido, haja visto que recebeu recursos provenientes de fontes vedadas, no valor de R$ 14.300, bem como recurso de origem não identificada, no valor de R$ 6.975. Terminando o recolhimento ao Tesouro dos valores irregulares acrescidos de multa de 20%. Então, trata-se de recurso, né, dessa sentença. O partido efetivamente recebeu recurso de detentores de cargo de chefia ou direção demissíveis ad nutum da administração pública, dentre eles diretores gerais, de departamento, entre outros, bem como chefe de setor, de divisão, de gabinete, etc., no montante total de 14.300. Essa Corte já decidiu a respeito da irretroatividade da modificação do artigo 31 da Lei dos Partidos Políticos, havida em 2017, aquela que passou a permitir a doação feita por filiados, ainda que nessas condições, de cargo de exercente de cargo de chefia e direção. Mas a Corte já entendeu pela retroatividade, bem como pela inconstitucionalidade da anistia trazida pelo artigo 55D
da mesma lei dos partidos políticos, acrescida pela lei de 2019. A unidade técnica também, então, nesse sentido, não vemos razão para a reforma da sentença, dentro do caso de manutenção da sentença, na parte que condena ao recolhimento do tesouro acrescido de multa, em virtude do recebimento de recurso de fonte vedada. A unidade técnica também apontou, em seu parecer conclusivo, ingresso de valores na conta bancária do partido sem identificação dos doadores por CPF ou CNPJ, restando não esclarecido o montante de R$ 6.975. O valor total dessas irregularidades representa 13,86% do total dos recursos recebidos. Portanto, não é cabível a aprovação das contas com ressalvas, porque essa Corte tem entendido que tem que ser inferior a 10%, pelo menos. Né? Então, não é um caso de aprovação com ressalvas, sendo o caso de desaprovação, aplica-se a multa. Assim, entendemos que não é o caso de modificação da sentença, o parecer opinamos pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Desembargador Fraga, por gentileza. Presidente, né? Saudando Vossa Excelência, eu saúdo os demais colegas desse colegiado. Novamente, uma satisfação estar aqui, ainda que online, né, participando de uma sessão dessa Corte Eleitoral, nesses tempos tão difíceis a todos nós. Saudação especial ao doutor Fábio Venzon, nosso diretor-geral, doutor Josemar, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, né, uma saudação, pois, a todos que me aparecem na tela e que na tela não estão, mas que nos acompanham ao vivo pelo YouTube. Senhora presidente, o meu voto é um pouco extenso, eu vou com a divina vera dos colegas, vou me permitir, se Vossa Excelência concordar, e nem apenas a emenda. Meu curso, e tem que me virar para cá, e o meu segundo computador hoje não está muito manso. Recurso, prestação de contas, partido político, diretório municipal, exercício financeiro de 2017, desaprovação, preliminar afastada, aplicação do artigo 55 da Lei 9.006/95, dispositivo inconstitucional. Aqui, seguindo a orientação dessa Corte, estou dizendo que essa regra do artigo 55, nós já entendemos que era inconstitucional e estou mantendo nesse julgamento a inconstitucionalidade. Mérito, recurso de origem não identificada, aporte de receita de fonte vedada, duplo tratamento jurídico, baixo percentual das irregularidades, aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantido o recolhimento ao Tesouro Nacional, afastada a imposição da multa, aprovação com ressalvas, parcial provimento. O mérito renovo, o preliminar renovo, eu estou mantendo a inconstitucionalidade. Eu peço um pouco de paciência aos colegas que... Aqui está. Do recebimento de recursos de origem não identificada. A norma de regência estabelece que as doações ou contribuições somente podem ser depositadas na conta bancária no partido com a identificação do respectivo número de inscrição do CPF ou CNPJ, conforme a origem. No caso dos autos, não se pode ser reconhecida a procedência da captação dos recursos, permanecendo a falha e restando caracterizadas as contribuições como de origem não identificada, irregularidade grave. Do recebimento de recursos de fonte vetada, aporte de receitas identificadas nos extratos bancários como oriundas de autoridades ocupantes de cargos demissíveis ad nutum. Em relação ao exercício em exame, aplicável duplo tratamento jurídico das doações de pessoas físicas, exercentes de cargos de chefia e direção na administração pública, em decorrência da sucessão legislativa. Assim, as contribuições anteriores ao dia 6/10 de 2017 deve ser observada a redação original do artigo 31 da Lei dos Partidos Políticos, que vedava os auxílios pecuniários provenientes de filiados a partidos políticos. Quando efetuadas a partir da referida data, cumpre aplicar o artigo 33, inciso 5º, da Lei 9.096/95, em sua nova redação, introduzida pela Lei 13.488/17, que ressalva a ilicitude dos recursos advindos de filiados. Os valores irregularmente recebidos representam 5,16% das receitas arrecadadas no exercício financeiro, aplicados com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
a fim de aprovar as contas com ressalvas, mantido o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, afastada a aplicação de multa. Nesse sentido, senhora presidente, encaminho o meu voto pelo parcial provimento dentro do dispositivo como segue. Ao disposto, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 55D da Lei 9.096/95, incluído pela Lei 13.831/19. No mérito, voto pela parcial provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas do exercício financeiro 2017 no Diretório Municipal do MDB, em Porto Alegre, e determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 7.925, nos termos da fundamentação. É como encaminho o voto, senhora presidente. Ok. Desembargador eleitoral Gustavo Diefenteller. Está sem som, desembargador Gustavo. Desculpem, colegas, senhora presidente, estava no mute aqui. Eminente presidente, desembargadora Marilene, eminentes colegas integrantes da Corte, eminente doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, ilustríssimo doutor Josemar, demais servidores do TRE que nos acompanham, público em geral que nos assiste. Feitas essas saudações, eu pontuo que acompanho integralmente o voto do eminente relator, presidente. Desembargador Thompson Flores, por gentileza. Senhora presidente, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os demais colegas, o eminente procurador-geral, doutor Fábio Venzon, diretor-geral, nosso estimado doutor Josemar, e aqueles que nos ouvem. Recebam os meus cumprimentos. No que diz respeito ao processo em causa, eu acompanho integralmente o voto do relator. Ok. Desembargador André Vilarinho. Eminente presidente, receba minha saudação a Vossa Excelência e, em seu nome, saúdo a todos os eminentes colegas integrantes desta corte. Saúdo também o Dr. Fábio Venzon, ilustre, excelentíssimo procurador regional eleitoral. Minha saudação ao ilustre Dr. Josemar Riesgo, nosso diretor-geral, em nome de quem saúdo todos os nossos servidores deste tribunal da Corte, e minha saudação também à audiência. Senhora presidente, em relação ao voto, também, assim como os demais colegas, estou acompanhando integralmente as conclusões do eminente relator em seu voto. Ok. Desembargador Silvio de Moraes. Eminente presidente, na sua pessoa, saúdo a todos os integrantes da Corte, doutor Josemar, doutor Fábio, senhoras e senhores que nos assistem, os funcionários do nosso TRE. Quero cumprimentar o desembargador Fraga, porque realmente, na sua apreciação, ele exauriu todos os aspectos que realmente a causa requeria, revigorando a inconstitucionalidade do dispositivo legal do 55D, como a Câmara vem decidindo, e teve um cuidado também muito especial no sentido de distinguir, a partir da vigência da Lei 13.448 de 17, em 6 de 10 de 2017, para estabelecer realmente a partir do momento em que era ilícita a contribuição e a partir de quando ela se tornou lícita. Como se vê no exaustivo voto, houve ali um abatimento de 14.300, que era o início da contribuição, do recolhimento, para 950. Então, com os meus parabéns ao desembargador Roberto Fraga pelo exaustivo e profundo exame feito, eu estou acompanhando integralmente o voto. Ok. Desembargador Gerson, por gentileza. Senhora presidente, renovando as saudações e subscrevendo, com a licença do eminente, as observações do doutor Silvio Ronaldo, sempre com toda a pertinência, eu estou acompanhando integralmente o bem lançado voto do desembargador Fraga. Ok. Então, proclamando o resultado, por unanimidade, declararam incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 55, a linha D da Lei 9.096/95, incluído pela Lei 13.831 de 2019, e, no mérito, deram parcial provimento ao recurso
para aprovar as contas com ressalvas, determinando o recolhimento de R$ 7.925 ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação. Com isso, passamos ao processo da pauta seguinte, que é prestação de contas de partido político, órgão de direção estadual, processo 060-22-1054, processo de relatoria do desembargador eleitoral Gustavo de Fenteller. Há também intervenção ministerial. Doutor Fábio, deseja se manifestar? Senhora presidente, parecer é pela aprovação, então não vou fazer sustentação. Ok. Desembargador, relator, com a palavra. Excelente presidente, eu renovo as saudações que já proferi anteriormente. O voto segue a linha do parecer ministerial, é bastante singela a questão, e eu vou me limitar, então, já foi disponibilizado na rede, eu vou me limitar a ler a parte final e a parte dispositiva do voto, submetendo à consideração dos colegas nos seguintes termos: encontrando-se regulares as contas na esteira do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, merecem ser aprovadas por este tribunal, consoante o disposto no artigo 77, inciso 1, da Resolução TSE 23553 de 2017. Diante do exposto, voto pela aprovação das contas do Diretório Regional do PSDB do Rio Grande do Sul, relativas às eleições de 2018, com fundamento no citado dispositivo. É como voto, senhora presidente e demais colegas. Ok. Eu vejo que todos os colegas já deram seu assentimento prévio com a proposta de voto, que é pela aprovação das contas, inclusive nos termos do parecer ministerial e assim proposto pela assessoria técnica, inclusive o desembargador eleitoral Silvio, que teve um pequeno problema de internet. Então, me permito, desde logo, proclamar o resultado, que é, por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto relator. Processo seguinte se trata de uma consulta, processo 060-003956, relativamente à pesquisa, a registro de pesquisa eleitoral, consulta realizada pelo Republicanos, Diretório Estadual do Rio Grande do Sul, processo de relatoria do desembargador eleitoral Gustavo de Fenteller. Eu passo a palavra inicialmente ao doutor Fábio Venzon, por gentileza. Senhora presidente, renovando a saudação a todos. Nessa consulta, inicialmente, entendemos que a mesa preenche os pressupostos de conhecimento, pois versa sobre matéria eleitoral, foi formulada em tese e por diretório regional do Partido Republicanos, ou, de acordo com a inicial, fica uma certa dúvida, até mesmo da procuração, né, ou pelo próprio deputado federal, que é o presidente do Republicanos. Que seja o partido ou o deputado federal, ambos teriam legitimidade ativa para fazer essa consulta perante o TRE, e o TRE é corte competente para responder à consulta. A consulta, no mérito, objetiva o consulente saber se uma pesquisa realizada por seus colaboradores ou através de uma empresa de pesquisa, mas para consumo interno, se essa pesquisa não sendo registrada no TSE, se haveria aí violação à resolução TSE 23.6000 de 2019, enfim, se estaria infringindo a resolução ou a lei, no caso, a lei das eleições, ao fazer essa pesquisa para consumo interno. Né? Então, nós temos na lei das eleições, a 9.504, o artigo 33, que determina que as pesquisas pesquisas públicas relativas às eleições, em princípio, devem ser registradas junto à Justiça Eleitoral, mas nós temos a resolução TSE 23.600, de 2019, que estabelece no seu artigo 2º o que segue. A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos para conhecimento público,
são obrigadas para cada pesquisa registrar no sistema de registro de pesquisas eleitorais até 5 dias antes da divulgação as seguintes informações. Aí relata as informações. Então, a gente verifica claramente na resolução que a necessidade de registro junto ao TSE é apenas de pesquisas destinadas ao conhecimento público. Pesquisas de cunho para consumo interno do partido ou de um candidato, elas não precisam ser registradas. O objetivo do registro no TSE é exatamente assegurar que aquelas pesquisas que vão ser destinadas ao público, elas cumprem uma série de requisitos, para se evitar que se utilize pesquisas para manipular o eleitor. Bem diferente de uma pesquisa para consumo interno. Se, eventualmente, a pesquisa for mal feita, o prejuízo é só do partido, né? Cabe a ele verificar se está diligenciando junto a uma empresa idônea e tudo mais, se a pesquisa, enfim, cumpre os requisitos necessários para chegar ao alcance de trazer uma informação fidedigna. Isso aí, se é para consumo interno, isso é preocupação do partido. Agora, quando é para consumo externo, para consumo do eleitor, aí é preocupação da Justiça Eleitoral. Então, a resposta à consulta, ele fez 4 questionamentos, mas basicamente, assim, todos têm esse mesmo sentido, né? Então, o Ministério Público Eleitoral opina para que a consulta seja respondida no sentido de que, em regra, as pesquisas eleitorais realizadas com o intuito de subsidiar as estratégias dos partidos e dos candidatos, desde que não levadas a público, prescindem de registro junto à Justiça Eleitoral. Parecer. Senhora presidente, uma questão de hoje, né? Senhora presidente, né? Pois não? Eu estava falando com o desembargador Silvio por telefone, por isso que eu entrei aqui. Ele está tentando acessar via WhatsApp, via celular. Tá bom, senhora? Sim, eu estava mantendo contato telefônico aqui, mas estava ouvindo o nobre procurador eleitoral. Sim. Obrigado, presidente. Acredito que, como o voto já foi disponibilizado na rede, nós podemos prosseguir com o voto do eminente relator, do desembargador Gustavo, enquanto, quem sabe, o desembargador Silvio restabelece a conexão a tempo de ouvir sua voz. Eu acrescento que ele estava ouvindo, mas não tinha imagem. Né? O que fica mais tranquilo tá bom. Jogar, né? Ok, então eu passo a palavra, eminente relator. Presidente, mais uma vez renovo as saudações que já proferi antes e pontuo que, como de costume, o doutor Fábio Venzon facilita sobremaneira o nosso trabalho jurisdicional aqui no julgamento dos feitos que nos são submetidos e abordou de maneira absolutamente coincidente, coadunada com a minha, a questão posta a exame nesse momento, de forma que facilitou bastante o nosso trabalho, o voto já foi também disponibilizado na rede. Eu só colheria a oportunidade, senhora presidente e colegas, para me reportar ao comentário que apropriadamente fez o desembargador Gerson Fischmann ontem, a respeito desse tipo de consultas que seguidamente aportam a nossa apreciação, no sentido de que é muito tênue essa linha que separa a consulta relacionada a algum caso concreto ou a consulta em tese. Isso é quase, no meu modo de ver, uma ficção, né? Porque, na verdade, o que os partidos buscam é realmente uma proteção junto a uma posição oficial do tribunal relativamente a algum ato que pretendam praticar, né? Então, como já dito, se trata de uma consulta encaminhada pelo Partido Republicanos do Rio Grande do Sul, que visa saber, né, da possibilidade de realizar, sem maiores formalidades, uma pesquisa para consumo interno da GREI, junto ao eleitorado, com vistas a estratégias eleitorais a serem traçadas. A par do que eu coloquei no voto, colegas e presidente, eu fiz aqui mais alguma rápida anotação. Nesta linha levantada ontem, apropriadamente, repito, pelo desembargador Gerson, acrescentando somente o seguinte, né, que não é difícil imaginar que o consulente esteja a formular consulta tendo em mente a prática do ato a que a própria consulta se refere, por óbvio, né? E, na linha do desembargador Gerson, pontuo, mais uma vez, que é muito sutil a diferença e muito curta a distância entre consultas abstratas e consultas ligadas a situações concretas. Isso não se desconhece, né? Mas, de todo modo,
não estando visível e materializado o suposto caso concreto, há que se ter a compreensão pela importância de consultas tais para os players do ambiente político eleitoral, até para afastar a possibilidade de cometimento de infrações legais, respaldando-se em posição oficial do tribunal. E é nesse sentido, e já superadas as questões quanto à admissibilidade, a possibilidade dessa consulta, a adequação dessa consulta dentro dos ditames estabelecidos pelos regramentos que nos balizam, no mérito, eu vou até para poupar os colegas, sabedor de que conhecem já o teor do voto, eu vou direto à parte final, dizendo, senhora presidente, que, diante do exposto, eu voto no sentido de que a consulta seja respondida nos seguintes exatos termos: a realização de pesquisa eleitoral para utilização interna em campanha eleitoral, seja ela contratada ou efetuada pelo próprio partido político ou candidato, não infringe dispositivos da resolução TSE 23.600 de 2019, desde que a referida pesquisa ou qualquer de seus dados não seja publicada. É como voto, então, senhora presidente e demais colegas. Para utilização interna em campanha eleitoral. Desembargador Thompson Flores, por gentileza, como vota? Senhora presidente, acompanhe o relator. Desembargador Vilarinho. Eminente presidente, renovando as saudações, eu também acompanho integralmente a resposta à consulta nos termos do voto do desembargador Gustavo. O desembargador Silvio está com problemas de conexão, mas nós estamos com ele acessando aqui pelo WhatsApp. Ele já nos mencionou que está acompanhando o voto do relator, até porque nós recebemos como de praxe os votos antecipadamente. Então, até que se restabeleça, eu já deixo consignado aqui o voto. Se ele conseguir restabelecer, ele mesmo se manifesta. Desembargador Gerson. Senhora presidente, eu vou acompanhar o relator apenas também rapidamente, até porque nós estamos começando, se o calendário for mantido, a nos encaminharmos para o período eleitoral, e essas consultas certamente serão recorrentes. De modo que é bom, e eu achei muito oportuno, desembargador Gustavo, referir também essa preocupação que o tribunal possa encarar com uma certa flexibilidade essas consultas, sempre hipotéticas, a fim de orientar bem os participantes do pleito. Mas, evidentemente, com esses cuidados que o desembargador Gustavo fez referência mais uma vez, para as causas que estão sempre rentes à hipótese, que são os casos concretos. Fazendo esse apoio à manifestação do desembargador Gustavo, estou acompanhando o relator. Ok. Desembargador Fraga. Senhora presidente, renovando a saudação, eu acompanho o eminente relator, senhora presidente. Ok. Então, proclamando o resultado, por unanimidade, responderam à consulta nos seguintes termos: a realização de pesquisa eleitoral para utilização interna em campanha eleitoral, seja ela contratada ou efetuada pelo próprio partido político ou candidato, não infringe dispositivos da resolução TSE número 23.600 de 2019, desde que a referida pesquisa ou qualquer de seus dados não seja publicada. Nós temos mais, na sequência, então, mais um processo administrativo eletrônico, que é um pedido de reconsideração com relação a uma designação específica para as eleições 2020. É um processo que vem trazido pelo desembargador André Vilarinho, que impede a doutora Carolina Granzotto, juíza eleitoral da 163ª Zona Eleitoral de Rio Grande. Eu passo a palavra ao eminente relator, então, desembargador corregedor. Eminente presidente, mais uma vez saúdo Vossa Excelência,
ao instante em que saúdo todos os colegas da Corte, ao nosso Procurador Regional Eleitoral e aos servidores, na pessoa do nosso diretor-geral e ao público que nos assiste. Senhora Presidente, aqui se trata, e eu vou resumir bastante meu voto, que encaminhei aos colegas, porque é um voto bastante extenso, porque a matéria realmente comporta o enfrentamento dos diversos motivos suscitados pela colega, eminente magistrada da 163ª Zona Eleitoral do Estado, a comarca de Rio Grande, que solicita reconsideração da decisão desta Corte, que designou-a para exame das prestações de conta de campanha para a eleição municipal de 2020. Em substituição a essa designação já feita pela Corte, a doutora Carolina requer que essa atribuição seja destinada à 37ª Zona Eleitoral de Rio Grande. E, para tanto, refere aceitar, uma vez que a Corte faça acolha o pedido de reconsideração, ela se propõe a aceitar a designação da propaganda eleitoral para fim de distribuição no equilíbrio das atividades. Com a máxima vênia, a eminente colega juiz eleitoral de Rio Grande, eu estou encaminhando o voto no sentido de denegar o pedido, pelas razões que coloquei no voto encaminhado aos colegas, e que são os fundamentos daquela decisão a qual ela está postulando reconsideração. Eu queria, em síntese, em apertada síntese, fiz um resumo aqui do voto, que, como manifestei e os colegas verificaram, ele é bastante extenso, mas fiz um resumo dos diversos motivos pelos quais esta Corte, no meu entendimento e com a vênia magistrada, deles decidiu acertadamente em fazer essa designação por critérios objetivos da Corregedoria e que assim vem ocorrendo. Em primeiro, eu quero destacar que não há possibilidade de se fazer o rodízio entre as zonas eleitorais quanto à realização de diplomação dos eleitos e a totalização dos resultados por expressa disposição legal. E isso está no artigo 40 do Código Eleitoral. Também quero frisar, e isso constou no nosso acórdão, que a 37ª Zona Eleitoral já possui atribuição específica para o processamento e julgamento das prestações de conta anual dos partidos políticos. Lembrando que a nossa requerente foi designada para a prestação das contas de campanha. E ainda a 37ª Zona acumula essa prestação de contas dos partidos políticos com a fiscalização da propaganda eleitoral e as respectivas reclamações e representações dela decorrentes. Cabe lembrar, isso consta no voto, que a 37ª Zona, nos pleitos municipais de 2004, 2008, 2012 e 2016, foi responsável pelo registro de candidaturas, pesquisas eleitorais, investigações judiciais eleitorais e as respectivas ações, representações específicas, além da prestação de contas de campanha, naqueles 4 pleitos municipais. E, enquanto a 163ª Zona foi responsável pela propaganda eleitoral, com exceção das eleições gerais de 2016, quando foi responsável pela propaganda eleitoral em conjunto com as prestações de contas de campanha. Ainda, a 37ª Zona Eleitoral, nos pleitos de 2014 e 2018, foi responsável pela atribuição específica da fiscalização da propaganda eleitoral, sendo que na eleição de 2014,
a zona eleitoral da requerente, do pedido de reconsideração, restou sem qualquer designação específica para aquele pleito. E para as eleições de 2018, ficou responsável pela análise das prestações de contas de campanha dos diretórios municipais, destacando-se que o processo e julgamento das prestações de campanha de candidatos e diretórios estaduais ficou sob a responsabilidade do TRE em razão da competência originária das eleições gerais. São diversos argumentos que integram o respeitável pedido da doutora Caroline e que eu, como disse, enfrentei um a um, sustentando o que a Corte já decidira. Tem um argumento aqui que eu gostaria de destacar, que se espera que haja um aumento de candidatos, de candidaturas maior do que houve em 2016, e que, por via de consequência, haveria um número ainda maior de prestações de conta de campanha, algo que, neste momento, não é possível se mensurar, haja vista que sequer se iniciou o período eleitoral e as respectivas convenções partidárias para lançamento de candidaturas. Quero frisar, nesta linha, que a Corregedoria e esse tribunal têm um plano que o processamento dos registros de candidaturas das prestações de conta de campanha realmente demandam tempo e força de trabalho, não se descartando a hipótese que já se encontra em via de estudos de oportunamente estender aos municípios do interior do estado, onde houver mais de uma zona eleitoral, e aí pode alcançar Rio Grande, a adoção de alternativa a ser implementada no município de Porto Alegre, onde já adotamos a relativa designação de cartórios de zonas eleitorais para a prestação de apoio administrativo, na forma a otimizar a prestação jurisdicional e o respectivo cumprimento de metas estabelecidas pelo CNJ. E esse, colegas, já vem sendo adotado em Porto Alegre, onde essa distribuição de tarefas administrativas de apoio à função jurisdicional já estão sendo distribuídas a outros setores. E agora a Corregedoria prepara, e nós deveremos trazer agora para as próximas sessões, justamente que o tribunal delibere, decida, se assim entender, né, delibere em estender esse plano de trabalho também ao interior do Estado, com vista a otimizar o trabalho junto ao período eleitoral. Com esses argumentos, essa síntese, mas que consta exaustivamente no voto encaminhado a Vossa Excelência, que nada mais é do que reafirmar os fundamentos que a Corte deliberou há poucos dias. Então, com esses fundamentos, colegas, eu estou votando por pedindo vênia, mais uma vez, a doutora Carolina, mas entendendo que a decisão foi adequada, foi justa, observa os princípios legais e os princípios da rotatividade, já que a 37ª Zona Eleitoral realmente, nos pleitos anteriores, teve uma sobrecarga de trabalho. Então, agora, por estas razões todas que constou no voto da pleito e que agora estou reiterando aqui no meu voto indeferitório do pedido de reconsideração, que eu estou denegando o pedido de reconsideração e confirmando a decisão da Corte. É o voto, senhora presidente. Desembargador Silvio, por gentileza. Eminente presidente, peço desculpas porque houve uma queda em todo o bairro aqui na internet, eu fiquei fora por alguns instantes, mas chancelo, realmente eu já tinha lido todos os votos examinados e concordo integralmente com o voto do eminente relator, como também, se eventualmente não me manifestei no penúltimo, também estou concordando com o voto que tinha sido dado. Muito obrigado. Ok. Desembargador Gerson. Acompanho o brilhante voto do eminente corregedor, que bem solucionou a espécie. Ok. Desembargador Fraga. Bem, senhora presidente, não acompanho o eminente voto do eminente corregedor. Desembargador Gustavo.
Presidente, renovo as saudações e me permitiria humildemente acrescentar que a designação da doutora Carolina, no meu modo de ver, observou estritamente a legalidade, a impessoalidade, porque esses rodízios de zonas eleitorais são corriqueiros, procuram estabelecer um equilíbrio de trabalho entre uma eleição e outra, entre os vários cartórios, quando há mais de um cartório numa mesma zona eleitoral, de sorte que eu vejo absolutamente preservados todos os princípios que regem a nossa atuação, os princípios administrativos que regem a atuação da administração, né? De forma que não há nada a alterar em relação à designação da eminente colega Carolina Granzotto, de modo que eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Ok. Desembargador Thompson Flores, por gentileza. Senhora presidente, com o relator. Ok. Então, proclamando o resultado, por unanimidade, desacolher o pedido de reconsideração, mantendo-se integralmente a decisão que procedeu à fixação da competência das zonas eleitorais para o pleito municipal de 2020, com a ressalva de que se poderá, oportunamente, estender aos municípios do interior, onde houver mais de uma zona eleitoral, a designação de cartórios para a realização de apoio administrativo em determinadas atividades. A decisão, como já dito, é unânime. Então, agora nós passamos ao último processo administrativo da pauta, que é a eleição para a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Como ontem, na sessão de ontem, já se apresentou o desembargador Armínio, já indicando que não pretende nenhuma disputa. Então, eu consulto ao desembargador André Vilarinho se mantém seu propósito, que seriam os únicos desembargadores estaduais legitimados. Está disposto a assumir o encargo, o privilégio. É uma honra, será uma honra presidir um tribunal com a força, com o gabarito e com a competência do TRE gaúcho. Eu proclamo, então não proclamo, pergunto aos eminentes integrantes da corte se concordam com a aclamação, então, do desembargador André Vilarinho como novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, cuja gestão deverá iniciar, já temos uma data prevista para a posse, no dia 22 de maio, daqui a uns poucos dias, então. Todos de acordo? De acordo, senhor presidente. De acordo, presidente. De acordo, então, apoiado. E, então, considera-se está eleito o desembargador André Vilarinho. Eu gostaria já, em que pese nós teremos oportunidade na ocasião, mas desde logo agradecer a Vossa Excelência, desembargador Vilarinho, toda a colaboração, o companheirismo nesse ano que esteve à testa da corregedoria e como vice-presidente, em que eu estive exercendo a presidência. Tivemos bastante trabalho, mas trabalhamos harmoniosamente. Então, desde logo, eu gostaria de lhe agradecer e de lhe desejar já com antecedência muito êxito na nova missão, que será deveras, eu diria, espinhosa, porque se sabe desde sempre que as eleições municipais são reconhecidamente mais acirradas, tem um componente emocional bastante acentuado, até pela proximidade das comunidades e pela contenda, pelos interesses em disputa, mas certamente, sob a sua batuta, saberá bem conduzir as eleições para os 475, é isso, Josemar, o 79? Está sem som. Está sem som, Josemar.
497 municípios. 497. Houve apenas uma inversão de números, não 479. 497 municípios gaúchos. E realmente é um número bastante grande de prefeitos que serão eleitos, como também de vereadores. Eu estimo que Vossa Excelência tenha muito sucesso na condução desse mistério, juntamente com o desembargador Armínio e com todos os integrantes da corte. E também com o doutor Josemar Riesgo, no comando da direção-geral do tribunal. Agradeço desde já toda a colaboração, então, e aos eminentes pares também. Nós teremos mais um mês ainda de sessões até que se passe a transmissão do cargo. Muito obrigada. Senhora presidente, pois não? Eu agradeço muitíssimo as suas palavras e gostaria de fazer uma manifestação sucinta, mas que se impõe, que é importante. Primeiro, eu gostaria de retribuir o agradecimento e dizer que foi uma grande satisfação e um grande aprendizado trabalhar com Vossa Excelência nesse ano, e especialmente reconhecendo a extrema dedicação de Vossa Excelência ao Tribunal Regional Eleitoral. Fui testemunha presencial nas nossas viagens, em que Vossa Excelência levou o tribunal ao interior do Estado, através de todos os seus órgãos técnicos, e foi realmente uma experiência frutificante. E que em todos os rincões que nós estivemos desse Estado, a receptividade foi expressiva. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, agradecer as bondosas palavras e, claro, dizer que o meu apoio, o meu prestígio à instituição da presidência e a Vossa Excelência é um apoio e um prestígio que tenho feito ao Poder Judiciário e a todas as instituições constituídas dessa República. Perdão, nós estamos lhe ouvindo mal, desembargador Vilarim. Sem som. A manifestação que eu fiz até aqui estava sem som ou não? Ou só agora? Não, só um pouquinho. Não, agora é só no finalzinho. Tá. Pois não. Tá, obrigado. Quero, senhora presidente, agradecer de um modo muito especial a confiança que me é depositada pelos colegas desta corte, presidido por Vossa Excelência, e que hoje, aqui, fazem essa manifestação de apoio e de carinho que me sensibiliza e me emociona. Tenho consciência absoluta do tamanho da responsabilidade. Tenho consciência do tamanho da responsabilidade. Mas o que me sustenta, o que me dá suporte para assumir tão grandiosa missão é, na área jurisdicional, contar com a qualificação desse quadro extraordinário, com essa composição extraordinária dos colegas desembargadores e também do Ministério Público Eleitoral que integram esta corte, presidida por Vossa Excelência. Na área administrativa, a retaguarda que possuo, que Vossa Excelência e nossos colegas que nos antecederam aqui tiveram, e que hoje nós temos e que eu espero contar, e que, se Deus quiser permitir, haverei de contar, é a retaguarda do apoio administrativo, presidido, no caso, pelo nosso diretor-geral, doutor Josemar Riesgo, e por todos os secretários dos departamentos, notáveis técnicos, e pelo corpo de servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Um tribunal que honra as tradições da justiça gaúcha e do Estado do Rio Grande do Sul. Essa qualificação dos servidores nos dá a garantia de que um trabalho que não haverá, obviamente, de ser individual, personalizado,
mas sim de um conjunto, todos voltados à mesma finalidade, aos mesmos propósitos, que é do exercício pleno da democracia, que incumbe administrativa e juridicialmente ao Tribunal Regional, aos tribunais regionais eleitorais. Então, essa retaguarda me dá essa segurança de poder assumir junto com vocês, com meus colegas do Pleno, na área jurisdicional e na área administrativa, com o apoio dos servidores presididos, conduzidos pelo nosso diretor-geral, Josemar Riesgo. Quero também fazer uma referência muito especial aqui e necessária que se impõe ao eminente desembargador Armínio da Rosa, eleito pelo colendo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado para exercer as funções de corregedor e vice-presidente. Todos conhecemos o desembargador Armínio. Todos conhecemos o desembargador Armínio, mais de 40 anos de magistratura. Ele entrou muito novo, exige-se, entrou muito novo. Primeiro lugar no concurso de juiz de direito, era um jovem, talvez não com menos de 24 anos na época, e exerceu e exerce a magistratura nesses 40 anos como uma referência do judiciário gaúcho para todo o judiciário nacional. Então, contar também com um corregedor, com a qualificação do desembargador Armínio, é uma segurança para a jurisdição eleitoral e administrativamente, em termos de corregedoria, para o nosso tribunal. Então, saúdo e espero e sei e contarei com a parceria, contaremos todos nós, porque não vamos falar jamais na primeira pessoa, contaremos todos nós com essa extraordinária chegada ao tribunal. Então, colegas, eu não quero, até desculpe, acabei me estendendo um pouco, fruto da emoção. Eu só quero encerrar dizendo a vocês, dizendo aos colegas, dizendo à nossa assistência, que me sinto preparado para essa missão. Tenho também mais de 40 anos de exercício efetivo entre Ministério Público e Poder Judiciário. Desembargador há 20 anos, no qual exerci, além da jurisdição, em diversas áreas do Tribunal de Justiça, criminal, civil, família, só não estive no direito público, tive o privilégio de ser um dos seus vice-presidentes. Essa experiência também aconteceu no Ministério Público, também aconteceu com ele com diversas atribuições, inclusive lá, na época era possível, por 2 vezes dirigir a SUSEP, a Superintendência de Serviços Penitenciários, que nós sabemos é tarefa bastante espinhosa. Então, modestamente, quero dizer que me sinto preparado em termos de experiência, mas mais do que essa experiência, mais do que a preparação, é o apoio da jurisdição desse pleno extraordinário, dessa composição extraordinária, do exemplo que Vossa Excelência, a desembargadora Marilene, deu na presidência, me ensinou durante esse ano, que nós haveremos de seguir em muita coisa, e também, como não poderia deixar de ser, a retaguarda administrativa, através de um corpo extremamente qualificado e preparado, sob o comando do nosso diretor-geral, que, com certeza, se Deus quiser, nos acompanhará, assim como todos secretários, dada a mercê e a impessoalidade dos cargos, mas por suas qualidades, reconhecidas qualidades. Então, com todo esse apoio, com todos nós juntos, haveremos de enfrentar esse desafio maior, que serão as eleições municipais de 2020. E, por isso, conto com todos vocês, conto com a minha família, conto com meus amigos, enfim, contamos todos nós em
prestigiar o Tribunal da Democracia, o nosso Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Obrigado, colegas. Senhora presidente, né? Senhora Pois presidente, não. certamente na posse do eminente desembargador Vilarinho, nosso futuro e próximo presidente, farei uma saudação adequada. Mas, nesse momento, né, só lhe dou um abraço e a certeza que será um excelente presidente. Parabéns, desembargador. Eu também, senhora presidente, se for possível. Pois não, pela ordem, então. Desembargador Gustavo, então. Obrigado. Desembargador Vilarinho, Vossa Excelência com certeza nos brindará com uma excelente administração, já deu mostras disso ao longo da sua carreira, ocupou funções administrativas, foi vice-presidente da nossa Corte Estadual, mas eu me permitiria ir mais além, dizendo que é uma alegria, é um prazer, uma satisfação vê-lo ocupando a presidência e com a difícil tarefa de substituir, de entrar no lugar da nossa competentíssima presidente Marilene, que fez uma gestão maravilhosa, está fazendo, porque não terminou ainda, né? Mas será muito prazeroso, porque, me permita, eu me referi assim a Vossa Excelência, eu, pelo menos, e eu acho que os colegas comungam desse meu pensamento, nós teremos um parceiro exercendo a presidência do nosso TRE. Ao longo desse 1 ano de convívio com Vossa Excelência, podemos aquilatar essa sua capacidade de bem se relacionar com seus pares e com os servidores, com humildade, com isenção e, acima de tudo, com amizade, com franqueza, com sinceridade. E isso nos motiva muito a passarmos a ser capitaneados por Vossa Excelência, né? Um parceiro, um amigo, né? Uma pessoa próxima, sem vaidades, despido de vaidades, acessível. Isso eu creio que seja um fator muito importante para o bom desempenho de qualquer atividade de liderança, seja ela formal ou informal. De forma que eu fico muito honrado de poder privar com Vossa Excelência também na condição de presidente, já o fiz na condição de vice-presidente, e tenho certeza que será uma ótima gestão e, humildemente, digo, conte comigo, tá? Para o que eu puder fazer para contribuir para o sucesso da sua gestão. Muito obrigado. Desembargador Silvio. Muito bem. Eminente presidente, eu também quero somar nas manifestações. Foi um voto consciente, afirmativo, né? E realmente, desembargador Vilarinho, a sua experiência, a sua competência, a sua dedicação, o seu entusiasmo e o seu fino trato, seguramente que saberá conduzir este tribunal eleitoral que é tão caro a todos nós, pelo caminho de sucesso que ele vem sendo a sua trajetória. Então, eu quero também me colocar à sua disposição, estarei aí até novembro de 2011, me colocar inteiramente pronto para auxiliar no que for possível e lhe desejo, com muito entusiasmo, uma feliz gestão, que o senhor realmente possa realizar todos aqueles projetos que entender adequado ao TRE. Eu apenas faço um registro de que nós temos todos lutado tanto pela participação das mulheres e, neste momento, nós estamos perdendo a nossa rainha, que é a nossa presidente, e a corte ficará apenas com o sexo masculino. Então, eminente presidente Marilene, me permita dizer que vai ser muito agradável a todos nós a sua visita assídua ao nosso tribunal, para que possamos continuar recebendo o contágio da sua costumeira simpatia. Então, com este abraço a Vossa Excelência, reitero ao desembargador Vilarinho felicidades na sua gestão e que, com muito entusiasmo, o voto foi dado a favor dele. Muito obrigado. Senhora presidente. Imenso prazer. Agora eu passo ao desembargador Thompson Flores. Senhora presidente, eu me desculpo porque a minha internet está caindo. Está intermitente.
Caiu de novo. Congelou. Opa. Senhora presidente, eu me Voltou. desculpo, a minha internet está caindo a todo momento, por isso que eu vou ter que... Estão me ouvindo? Sim, Sim, estamos lhe ouvindo. Por isso que eu vou ser breve, porque infelizmente eu acho que não vai durar muito a minha internet aqui. Eu me associo a todos os cumprimentos ao nosso presidente eleito, tenho certeza que fará uma brilhante gestão e também quero cumprimentar Vossa Excelência, embora ainda tenha um mês de mandato, eu quero ressaltar a sua educação, o seu fino trato, que nos acompanha. falhou de novo. Caiu. Então tá. Desembargador Gerson. Então, vamos terminar com o doutor desembargador Thompson. Voltou? Voltou? Não, assim, sim, agora. Senhora presidente, voltou. estão me ouvindo? Sim, Sim, agora de novo. Sim. Então, me perdoe, eu quero também estender os cumprimentos a Vossa Excelência por ter nos recebido com esse fino trato e ter conduzido também o nosso tribunal. Me desculpe, eu vou abreviar, porque vai cair de novo a minha rede. Meus parabéns ao presidente eleito e à Vossa Excelência, que está concluindo o mandato. Parabéns. Muito obrigada. Desembargador Gerson, então. Senhora presidente, eu também vou, à semelhança do desembargador Fraga, fazer uma reserva para, na ocasião futura, quando nós tivermos, então, efetivamente a posse, estender-me um pouco mais, mas não poderia deixar de registrar agora também o imenso prazer e a honra de continuar neste tribunal por mais algum período, sob a batuta do desembargador Vilarim, uma pessoa que sempre se demonstrou extremamente afável, cortês, cavalheiresco, extremamente aberto, e eu tenho certeza que na pessoa do desembargador Vilarim nós teremos uma continuidade da sua administração, senhor presidente. E faço aqui, subscrevo as palavras do desembargador Silvio, que nós não iremos admitir que a senhora não nos prestigie com a sua presença, e certamente não mais só virtual, nas nossas sessões, nos nossos encontros, nas nossas palestras, e dizer que estou muito grato, pessoalmente, por tudo que aprendi ao longo desse ano com o seu trabalho, mas, como disse ao início, vou fazer essa reserva de carinho para um momento mais adiante. Mas cumprimento a ambos por tudo que fizeram e já farão por esse tribunal. Muito obrigado. Obrigada. Eu acho que o doutor Fábio também deseja falar? Pois não? Senhora presidente, gostaria de parabenizar, me associar também a todas as manifestações aí em relação a eleição do desembargador Vilarim, a presidência da Corte, dizer que o Ministério Público estará, como sempre esteve, né, trabalhando junto com a Justiça Eleitoral, pode contar com o nosso apoio, trabalhamos junto para tentar sempre conseguir que o processo eleitoral ocorra a bom termo, e também gostaria apenas de salientar que o período que a desembargadora Marilene esteve à frente, ainda se encontra à frente, nosso relacionamento foi ótimo, o trabalho da desembargadora Marilene foi um trabalho de excelência, e tenho certeza que Vossa Excelência, desembargador Vilarim, conseguirá, com certeza, dar continuidade a esse ótimo trabalho realizado pela desembargadora Marilene. Sucesso nesse período que se inicia. Agora o nosso querido doutor Josemar Riesgo. Bom, desembargador Vilarim, o senhor sabe que a nossa área técnica está sempre à disposição. Não temos, fazemos o possível, tanto é que tentamos, dentro do possível, viabilizar toda a parte tecnológica para viabilizar também essa estrutura remota, para que todos pudessem também trabalhar com tranquilidade nesse período. E, independente do período, o senhor pode contar com toda a categoria. O tribunal está à sua disposição na medida daquilo que o senhor entender pertinente. E, na medida que o senhor entender também, faremos as reuniões técnicas de troca de informações, até mesmo para que o senhor, quando engrenar, já estaria já com todas as condições. Amanhã, se não me falha a memória, nós temos uma reunião do Conselho. Sim. E, dentro disso, algumas informações para poder fazer essa transição, né, nesse período difícil que a gente está correndo. Muito obrigado e agradeço também a confiança depositada em nome de toda a categoria, a toda a administração, a área técnica do tribunal.
com certeza. Senhora presidente, eu não vou me estender, porque às vezes a gente... Pois não. Eu só quero dizer uma frase a todos, aos colegas da jurisdição e a todos os colegas da administração, incluindo todos os servidores do TRE. Estamos juntos, no mesmo propósito. Muito obrigada pelas palavras que foram a mim dirigidas e com certeza terei imenso prazer em continuar a convivência, mesmo após, ainda temos mais um tempo aqui na gestão, mas na sequência, porque além do trabalho instigante, eu tenho certeza que aqui eu fiz muitos amigos e tivemos sempre uma convivência muito harmoniosa, muito prazerosa, seja entre os membros da corte, como todos os servidores do TRE. Muito obrigada, então. E com isso nós encerramos a sessão. A próxima sessão teremos amanhã, quarta-feira, dia 29 de abril, às 14 horas. Tá? Muito obrigada. Mais, colegas. Uma boa tarde, obrigado a todos pelas manifestações carinhosas. Obrigado a todos pelas manifestações carinhosas. Merecidas. Muito obrigado. Obrigada.